Olá pessoal, aqui é o professor Euler, professor de Biologia, e vamos à resolução da nossa terceira questão da lista, uma questão sobre especializações de membrana que fala o seguinte: sobre a adesão e a comunicação entre as células, assinale o que for correto. Pessoal, ele quer saber a respeito das estruturas das especializações que servem para adesão, ou seja, aumentar a união entre uma célula e outra, e outras estruturas, outras especializações que servem para comunicar uma célula a outra, comunicar o citoplasma. Vamos falar primeiro das estruturas que servem para a adesão. As estruturas que servem para a adesão, elas fazem parte do complexo unitivo. Existem 4 estruturas que servem para a adesão. A primeira são as interdigitações. Quando eu falo de interdigitação, lembra lá projeções de dedos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 células. Mas o que é uma interdigitação? A interdigitação são projeções digitiformes, por isso que lembram dedos, sempre, ó, da borda lateral da membrana. É como se eu tivesse lá, pessoal, dedos se entrelaçando na borda lateral de cada célula, se entrelaçassem para aumentar a adesão de uma célula a outra célula. Então, são projeções digitiformes da borda lateral da própria membrana plasmática que vão aumentar a adesão de uma célula com outra célula, como se fossem lá dedos se entrelaçando. Uma outra estrutura importante do complexo unitivo são as zônulas de oclusão, ou também chamada de junções vedantes. Olha o nome, pessoal, já é bem sugestivo. Se é uma zônula de oclusão, é para ocludir um espaço intercelular, ou seja, um espaço entre uma célula e outra. Como você pode ver aí, eu desenhei 2 células e tem um espaço entre elas. Para eu evitar que alguns micro-organismos penetrem nesse espaço, por exemplo, eu uso lá junções de oclusão, ou zônulas de oclusão, né? Olha aí, ó. Agora eu fechei o espaço entre elas. Essas zônulas de oclusão são formadas lá por 2 proteínas ocludinas e proteínas claudinas. Essas proteínas fecham lá o espaço, pessoal, intercelular entre uma célula e outra, para evitar a passagem de substâncias, por exemplo, e ao mesmo tempo aumentar também um pouco ali da adesão da união entre uma célula e outra. A próxima estrutura é a zônula de adesão. Cuidado, né? Existe a zônula de oclusão e existe a zônula de adesão ou zona ou junção adesiva. O nome já é bem sugestivo, né? É para aumentar a adesão, não é zônula de adesão? É para aumentar a adesão, pessoal. E como ela é formada? Vou desenhar aqui 2 células. Você vai ter lá filamentos de proteína actina. E desses filamentos, você vai ter lá 2 proteínas ligadoras. Essas 2 proteínas ligadoras vão servir de ancoramento para uma proteína que vai, ó, servir para se ligar uma de uma célula com a de outra célula para aumentar a adesão, unir uma célula a outra. Essas proteínas, né, como eu já havia falado, em azul você tem a actina, em vermelho a proteína ligadora e dela que parte as proteínas lá chamadas de caderinas. Beleza, moçada? Então, a actina serve de ancoramento para dar resistência e aumentar a união das proteínas aí caderinas. A próxima e última estrutura do complexo unitivo, que todo mundo conhece, são os desmossomos. Os desmossomos, pessoal, é um pouquinho mais complicado, mas bora desenrolar do que ele é formado. Então, eu tenho aqui uma célula, outra célula. Em cada célula, eu vou ter lá filamentos de proteínas queratinas. E, além das proteínas queratinas, como vocês podem ver aí, que vão ser lá dos filamentos do próprio citoesqueleto da célula, você vai ter 2 discos proteicos perfurados, como se lembrasse lá o botão de uma camisa. E esses discos proteicos perfurados eu vou chamar lá de proteínas placoglobinas e também, pessoal, de proteínas desmoplaquinas. Esses discos perfurados são formados lá por essas 2 proteínas. Desses discos perfurados, você pode observar que partem lá outros fios proteicos que vão se unir no espaço intercelular, no espaço entre as 2 células. Esses discos proteicos que se unem são formados por proteínas, pessoal.
desmocolinas e desmogleínas. É como se fosse lá, né, pessoal? Como eu falei, um botão de uma blusa, de onde você coloca lá o fio para costurar o botão e segurar o botão naquele local. Aqui é a mesma ideia. Para eu segurar esse botão, eu tenho lá os fios proteicos que vão se unir para aumentar também a adesão de uma célula com a outra célula. Como você pode ver, pessoal, você tem aí estruturas que servem para a adesão, que fazem parte do complexo unitivo. Mas de estruturas que servem, pessoal, para comunicação, você tem uma que é bem específica. E essa estrutura que serve, moçada, para comunicação, eu vou chamar ela, desenhando aqui primeiro, né? Uma célula, depois outra célula aqui. O nome dessa estrutura que vai servir, pessoal, para aumentar não é a adesão, mas sim a comunicação, eu chamo de junções ou junção comunicante. Eu também chamo de junção do tipo gap. Como é que é essa estrutura, pessoal? Então, eu vou ter aqui, ó, duas células, como vocês podem ver. De cada célula vai partir, pessoal, canais de proteínas. Canais de proteínas. Que proteína que forma esse canal, professor? Proteína conexina. O nome já é bem sugestivo, né? Proteína conexina, porque conecta uma célula e outra. Só que aqui não é para aumentar a adesão. É para conectar, ó, o citoplasma de uma célula com o citoplasma de outra célula, para facilitar o quê? O transporte de substâncias entre o citoplasma e outro. Aqui não é para adesão, e sim para comunicação. Um exemplo de local onde eu encontro junções do tipo gap, pessoal, que cai muito em prova, é no músculo estriado cardíaco. Como é que o coração bate como se fosse um único músculo? Como é que os íons passam todos de uma vez e causam uma despolarização? Para o coração contrair de uma só vez, porque tem lá as junções comunicantes que comunicam todas as células do miocárdio. Agora vamos ver lá o que ele fala na questão. Número 1. Junções comunicantes ocorrem nas células do músculo cardíaco. Correto, acabamos de falar sobre isso. E impedem o fluxo de material para o espaço intercelular. Tem duas coisas falsas aí, pessoal. Primeiro, que as junções comunicantes elas vão aumentar o fluxo de substâncias de uma célula para outra, mas é para o citoplasma, é para o meio intracelular. Então, falso. Ela não serve para adesão, serve para comunicação, mas é para o citoplasma de uma célula com a outra, por proteínas chamadas de conexinas. 2. O desmossomo permite a comunicação entre as células, facilitando o intercâmbio de moléculas. Falso, pessoal. Os desmossomos são estruturas que servem não para comunicação, para passagem de substâncias, mas sim para aumentar a adesão de uma célula com outra célula. Você encontra muito desmossomos na região da pele, na região lá da epiderme, que vai servir para aumentar a adesão de uma célula da epiderme com outra célula. Por isso que a sua pele é muito resistente, tá? 4. Nas junções comunicantes, proteínas de duas membranas se unem formando canais? Correto. Lembra das proteínas conexinas? Vão formar canais para a passagem de substâncias. Nas junções do tipo gap, ou junção comunicante. Número 8. A zônula de adesão apresenta como característica a inserção de filamentos de actina em placas presentes no citoplasma logo abaixo da membrana da junção, garantindo assim maior resistência? Correto, pessoal. Nós vimos lá que a zônula de adesão ela vai ter proteínas que vão servir de ancoramento, que vão ser as proteínas actinas, de onde vão partir outras proteínas que vão servir para aumentar a adesão de uma célula com outra célula. Beleza? 16. Zônulas de oclusão e junções comunicantes são junções específicas para adesão? Falso, pessoal. A zônula de oclusão, a gente lembra lá que ela faz parte do complexo unitivo, ela serve para ocludir o espaço intercelular de uma célula e outra, fechar aquele espaço, e ao mesmo tempo vai servir também como adesão. Agora, as junções comunicantes, elas não servem lá para adesão, elas servem para comunicar o espaço entre uma célula e outra, o citoplasma, né, para a passagem de substâncias. Então, as respostas corretas são apenas a número 4 e a número 8.